nosso site, que é o institutoaulerkids.com.br. Lá tem muito material disponível já para você poder baixar, fazer com seu filho, fazer com seus alunos. São materiais que vocês conseguem trabalhar em casa com a criança que está na fase da alfabetização, que é importante. Tem muito conteúdo legal lá também para vocês poderem pesquisar, muitos artigos. Tem o nosso Insta, tem um grupo do Telegram também, que é um grupo bem legal. Eu sempre coloco um podcast toda quinta-feira, que é o único lugar que eu coloco podcast. Então, eu procuro sempre diversificar, colocar bastante conteúdo para compartilhar com vocês, que eu acho que é super importante. E hoje eu vou falar um pouquinho, eu já me apresentei, meu nome é Fernanda Oliveira, eu sou pedagoga, e hoje eu vou estar aqui conversando com vocês um pouquinho a respeito de uma das coisas que eu acredito ser primordial, assim, na primeira infância, que é: você acredita no seu potencial? Quanto que nós adultos temos essa dificuldade de acreditar no nosso potencial, muitas vezes por conta de crenças oriundas. Oi, Clá! Seja bem-vinda! Muito bom que você está aqui. Eu coloquei um filtro hoje no Instagram, gente, porque eu estou com a cara arrasada, cansada mesmo de tanto trabalhar. Nessa quarentena eu tenho trabalhado muito, intensamente. Quem me acompanha sabe. E a escola, enfim, o trabalho da escola e o instituto também requer muito da gente, mas esse é um período que nós, professores, estamos trabalhando intensamente, apesar de acharem o contrário, mas não, a gente está trabalhando muito, é muito conteúdo, é muita coisa nova, a gente está tendo que dar conta de uma demanda, vamos dizer assim, que uma demanda que está sugando muito, que requer muita atenção nesse momento, já que as aulas estão online. Então a gente precisa rever e rever conteúdos o tempo todo, entender a demanda do aluno, da família, porque agora a gente está no momento em que a demanda da família também é muito importante. Então acaba que a gente se prolonga mais. Exatamente, mas você dá conta lindamente. Obrigada, Clara. Acontece que a gente acaba se prolongando mais durante o dia. Então, o dia de 24 horas ficou curto para quem trabalha com educação nesse momento. Realmente está sendo uma fase muito desafiadora, mas também a gente está tendo a oportunidade de estar mais próximo das famílias, o que é fantástico. Eu nunca pensei que fosse ser algo assim tão prazeroso a gente estar tão próximo da família, porque acaba que isso é como se a gente conhecesse um pouco mais daquela criança, e isso é maravilhoso. Então você conhece mais os pais geralmente ficam presentes nas reuniões, então você acaba conhecendo mais um pouco mais dos pais, da dinâmica daquela família. Então você cria uma empatia, uma compaixão, um laço afetivo muito maior. Isso é fantástico, assim, tá sendo muito bom. Então eu acho que a quarentena ela veio com esses desafios, mas ela também trouxe muitas oportunidades pra gente. Então isso está sendo uma experiência incrível, assim, porque você vê o quanto que cada família tem a sua singularidade, o quanto que cada aluno tem um pouco também dessa família, e isso é muito legal. E hoje eu tô aqui, como eu falei, para falar um pouquinho de: você acredita no seu potencial? Quantas vezes nós adultos pensamos no nosso potencial e ainda assim, quando a gente vai tomar uma certa decisão, quando a gente está prestes a tomar vamos dizer assim, uma decisão grande em nossas vidas, a gente ainda tem uma certa... Concordo com você, a parceria com a família está bem maior, o que vem contribuindo muito no processo. Fantástico, é perfeito. Eu acho que realmente a gente, nesse quesito, a gente está ganhando muito com a quarentena. Muito, muito mesmo. Porque a gente vem se aproximando, como eu falei, e isso vem ajudando mais a criança. Gente, a criança, ela se sente extremamente importante. Porque nas aulas acaba que, como elas são
principalmente, eu estou falando da educação infantil, que é uma fase que requer ajuda dos pais, os pais estão presentes, então elas se sentem tão importantes, aquilo é tão gostoso para elas também participarem daquele momento com os pais, que acaba que a gente vai entender, eles vão me conhecendo também, quem é a professora do filho deles, quem tá ali. Olha, a Cláudia viu alguém, quem tá ali com eles, então isso é importante para eles também, o quanto que eles estão tendo a oportunidade de contato com esse professor, de conhecer mais sobre esse professor. Isso é muito bom, isso estreita os laços mesmo. Mas voltando lá para o nosso potencial, o quanto que é importante a gente acreditar no nosso potencial. Por que eu falo isso? Porque hoje, como nós já somos adultos, ainda assim a gente meio que dá umas travadas quando a gente vai tomar uma decisão importante, quando a gente vai iniciar um novo projeto ou mudar de carreira, por exemplo, por conta de crenças que a gente traz da infância. Muitas vezes essas crenças, elas são limitadoras e fazem com que a gente não acredite tanto no nosso potencial. Muitas vezes os nossos, como só conseguimos isso nessa situação? É verdade, claro, é verdade. É verdade. Mas eu acho que tudo tem o ônus e o bônus, vamos dizer assim. E eu acho que isso é um dos bônus, assim, da quarentena. Então, voltando ao encorajamento, que também tem tudo a ver com a quarentena nesse momento, quanto que a gente precisa estar encorajado, quanto que a gente precisa acreditar no nosso potencial nesse momento, porque eu vejo que tem muitas famílias, muitos pais, muitas mães, muitos profissionais que estão também perdendo seus empregos, e o quanto que a gente precisa acreditar no nosso potencial para que a gente possa se reinventar nesse momento. O quanto que a gente precisa acreditar naquilo que a gente tem de conhecimento, de sabedoria, para a gente inventar, vamos dizer assim, uma nova profissão, um novo posicionamento na nossa profissão. A gente precisa acreditar muito. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo que é como professora da educação infantil. Era algo que eu achava que impossível de acontecer, a gente dar aula através de plataformas digitais. Mas isso vem acontecendo e a dinâmica, vamos dizer assim, ela é muito boa. As crianças, elas participam muito, elas gostam daquele momento. É o momento que elas esperam, às vezes, a semana inteira para estar ali, porque é o momento que elas veem o professor, elas encontram com os amigos. Então, é o momento em que remete à sala de aula, que a gente relembra os conteúdos, mas que eu também dou espaço para eles falarem dos sentimentos dele, de como que está sendo esse momento na vida deles. Então, isso é muito importante. Mas talvez eu não fosse conseguir isso se eu não acreditasse um pouquinho no meu potencial. Por que eu tô falando isso? Porque como eu vim de uma, vamos dizer assim, de uma, eu esqueci a palavra agora, de uma transição de carreira, muitas vezes você demora muito tempo para tomar essa atitude, essa decisão, por conta das crenças que você traz. Então, às vezes, a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente está trabalhando numa profissão que não é tão legal, mas a gente opta por ficar ali, por a gente não acreditar de fato no nosso potencial, naquilo que é benéfico para a gente, naquilo que a gente acredita ser verdadeiro. E isso vem muito da nossa família, isso vem muito dos nossos educadores que tivemos como base. Então, não culpando. Tudo que eu falo aqui, eu não quero que a gente... Vamos pensar que não é culpa. Eu quero que a gente pense como autorresponsabilidade, porque hoje nós já somos adultos, a gente já entende que a nossa vida é uma responsabilidade nossa, que as nossas escolhas também são responsabilidades nossas, então a culpa ficou para trás. O que tem aqui agora é a autorresponsabilidade. É a gente entender aonde a gente está, qual é o nosso processo, e aí sim a gente construir aquilo que a gente quer para a nossa vida. Mas é tudo com autorresponsabilidade. Então a gente traz essas histórias, e muitas dessas histórias que a gente traz na nossa bagagem não são histórias encorajadoras, são histórias limitantes. Isso muitas vezes faz com que a gente permaneça
no determinado lugar na vida durante muito tempo. Então, para a gente mudar um posicionamento, é necessário que a gente acredite no nosso potencial. Então, o que a gente precisa fazer, vamos dizer assim, para acreditar no nosso potencial? Primeira coisa, ter consciência da sua autoimagem. Que imagem é essa que você tem de si mesmo? Qual a imagem que você pensa ter? Qual a imagem que você pensa que os outros têm? Então, é importante essa autoimagem em relação a você. Autocuidado, autoimagem, autoconhecimento, para que você possa entender quais são as suas habilidades. Eu posso não ser boa em tocar piano, mas se eu treinar, eu vou de repente aprender a tocar. Mas eu nunca vou chegar no Beethoven da vida. Mas isso não significa que eu serei melhor ou pior. Significa que eu terei, vamos dizer assim, uma habilidade, mas provavelmente eu terei outras habilidades onde eu serei muito melhor. Então, cada um de nós tem as suas habilidades e tem também os seus desafios. Por que isso? Porque quando você tem um filho, quando você é educador, para que você possa construir a imagem dessa criança, a personalidade dessa criança, fazendo com que ela tenha uma alta percepção de si mesma, com que ela acredite no potencial dela, é extremamente necessário que você acredite no seu. Como é que a gente vai ter segurança para falar sobre potencial com uma criança se eu não consigo olhar para o meu potencial? Então, é o que eu sempre falo aqui, que eu acho que é super importante a gente lembrar sempre. A educação, antes da gente afetar o outro, da gente atingir o outro com essa educação ela precisa perpassar por mim. Senão eu não consigo fazer isso. A educação, ela necessita desse entendimento em nós mesmos para que a gente possa inspirar o outro a mudar. Funciona assim. Então, eu vou te ensinar a você como faz para você acreditar no seu potencial. Jamais. Você vai conseguir se inspirar acreditando naquilo que você é capaz. A partir do momento que eu acredito que eu sou capaz em te inspirar, faço por onde, mudo o meu comportamento, aquilo que eu acho que é indevido, que eu ainda não consigo, e aí sim eu consigo te atingir com aquela minha mudança. E aí você tem um olhar, vamos dizer assim, mais apurado, mais amoroso para aquela mudança que eu estou vivenciando. Então, você acreditar no potencial e fazer uma criança crescer acreditando na autonomia dela, na independência dela, no potencial dela, é necessário para isso o encorajamento. Só que o encorajamento, a gente só consegue ensinar encorajamento quando nós nos sentimos encorajados. Então, a primeira coisa é, eu sou feliz com a minha autoimagem? Será que a minha autoimagem diz realmente o que eu sou? O que eu acredito a meu respeito? Será que o que eu acredito a meu respeito é, de verdade, aquilo que eu realmente sou ou não? A gente precisa pensar que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa a respeito de nós mesmos, isso influencia diretamente no nosso comportamento. Então, todas as suas crenças, todos os seus pensamentos, isso significa seus medos, inseguranças, autocobrança, tudo isso influencia na maneira como você vai se comportar e, consequentemente, como você vai se relacionar com os outros. Então, uma criança, por exemplo, que está crescendo, que está se desenvolvendo, que tem um período de 0 a 7 anos, que é o período do desenvolvimento da sua personalidade, da sua identidade, ela necessita, vamos dizer assim, de informações e de segurança para se autodesenvolver, para desenvolver essa autoimagem. Quando a gente pensa assim, qual é a autoimagem que eu quero que essa criança tenha? Será que vamos dizer, é a autoimagem que eu tenho sobre mim mesma? Então é isso que eu tenho que pensar. Antes de eu cobrar do outro uma postura, é importante, vamos dizer assim, vamos substituir essa palavra eu preciso, porque a gente não precisa nada. A gente só precisa se a gente realmente quiser. Mas é importante a gente olhar pra gente, olhar para essa autoimagem, olhar para o nosso autocuidado, olhar para a maneira como a gente se encoraja, olhar para os nossos potenciais, porque nós temos muitos, todos nós temos. E aí sim, a partir desse olhar, quando você começar a enxergar em si mesmo esse potencial,
você vai começar a enxergar o potencial da sua criança de verdade. Por quê? Porque senão a gente acaba projetando no outro uma imagem que é nossa. Uma crença que é nossa, uma limitação que às vezes é nossa, e até mesmo uma habilidade que é nossa. Às vezes a nossa criança, o seu filho, o meu aluno, eles não têm uma habilidade que eu tenho. E eu fico querendo que eles tenham, mas eles não têm. E eles podem aprender, mas eles têm outras habilidades em que eles são, muito melhor. Então, o quanto que é importante a gente olhar para as nossas habilidades e para os nossos desafios também com amor, com compaixão, para a gente poder olhar para o outro também dessa maneira, para a gente poder encorajá-lo, para a gente poder também acreditar no potencial dele. Porque se eu não acredito no meu potencial, se eu não tenho noção do que eu sou capaz, como é que eu vou acreditar na minha criança? Como é que eu vou passar isso para ele? Essa minha autoimagem, essa minha autoconfiança, não tem como. Não existe essa possibilidade. Então, isso é fácil? Claro que não, gente. Olha, eu tô no autoconhecimento desde 2011. Já vai, mais de 10 anos nessa estrada. Eu sou professora, sou pedagoga e trabalho como professora de educação infantil. Também tenho o Instituto Auler Kids, que é onde eu compartilho conhecimento com vocês. Faço orientação de pais, faço workshops, faço cursos. Mas o quanto que a gente tem que se desenvolver, o quanto que eu falo sobre educação o tempo todo e o quanto que eu tenho que me policiar o tempo todo em relação a isso. O quanto que eu tenho que revisitar lugares meus de autoconhecimento, lugares que eu não acessava, lugares que eu precisava acessar. Então é importante que a gente faça com que esses lugares, a gente precisa revisitar esses lugares de sombras, vamos dizer assim, e de luz também, para que a gente possa enxergar no outro não só o que ele tem de habilidade, mas as limitações, e fazer com que eles entendam que as limitações são parte da vida, são parte da nossa construção. A minha vida, ela não é feita só de luz. Muito pelo contrário, as minhas sombras muitas vezes me levam em direção à luz. Porque é quando eu olho para elas que eu vejo aonde eu preciso melhorar. Então, o quanto que a gente às vezes tem medo de tomar uma certa atitude, de realmente dar a volta por cima, de você começar um novo projeto, a gente fica adiando, porque a gente tem medo às vezes de se expor, a gente não acredita naquilo que a gente é capaz, porque a gente às vezes tem medo do julgamento, e a gente vai adiando aquilo, vai deixando para lá. Nós que somos educadores, nós que somos pais, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu falo por tu, mas falo como se fosse, porque eu tenho uma turma eu tenho 2 turmas, mais de 40 alunos que são pequenos e são como, eu sou professora, mas são como se fossem os meus filhos. Então eu olho para aquelas crianças querendo o melhor para elas e querendo despertar o melhor do potencial delas e querendo que elas aprendam a lidar com os desafios. Porque quando a gente aprende a lidar com os nossos desafios, a vida fica mais fácil. Porque desafio todos nós vamos ter. A Clara colocou aqui, as limitações são oportunidades para nós melhorarmos. O problema é identificar e enxergar as limitações. Sim, porque a gente não tem o hábito de fazer isso, né, Clara? A gente esconde, a gente foi ensinado a esconder. Porque é feio errar. Ai, você não pode ser vulnerável. Olha como é que você é chorona. Chora à toa. Ai, meu Deus. Você não tem coragem, não é? Não é assim que a gente escuta? É assim que a gente fica ouvindo as pessoas falarem a respeito de nós. O quanto, né, que a gente fica ali escutando isso. E aí a gente faz o quê? A gente esconde as nossas limitações, a gente esconde nossa vulnerabilidade. Porque a gente tem medo de expor isso. E é exatamente isso que faz com que a gente chegue na luz, faz com que a gente atravesse esse período, porque é olhando para a sombra. A luz por si só, vamos dizer assim, gente, se a gente fosse todo mundo iluminado, a gente já não estava mais aqui na Terra, já tinha todo mundo partido, todo mundo já em outra encarnação. Então, o quanto que é importante a gente olhar mesmo para
para esse nosso lado que é um lado mais desafiador, mas enxergar também os nossos potenciais. Quando a gente faz isso com a gente, quando a gente se trata assim, com esse autocuidado, com esse autocarinho, com esse autoamor, a gente tem a possibilidade de fazer isso pelos nossos pequenos, eles aprendem com a gente também. Então, o quanto que eu falo, que a gente já conversou sobre o quanto que ser vulnerável para as crianças, eles entendem que eles são reais, que nós somos reais, porque eu venho de uma infância onde os meus educadores, eles escondiam os sentimentos dele, porque naquela época a gente não podia demonstrar as nossas vulnerabilidades, era feio, era errado, como eu coloquei aqui. Então eles trazem, eu cresci achando que ao chorar eu precisava me esconder. Até hoje ainda é muito difícil chorar na frente de outras pessoas, eu ainda escondo o rosto. Por quê? Ah, você não pode chorar, é feio chorar. Por que é feio chorar? É normal chorar. Isso faz parte da gente. Isso não vamos dizer assim, isso não diminui em nada o que eu sou, o meu potencial. Pelo contrário, isso só faz com que quanto mais forte você é, mais vulnerável você se torna. E outra, o que eu falo, ser vulnerável, não é você ser vulnerável para qualquer pessoa também, mas é ser vulnerável para aquelas pessoas que são próximas de você. E quando você chora na frente de uma criança, e ainda assim ela vê em você um potencial, ela entende que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Que você pode chorar, que você pode estar triste sim, que você pode ter raiva, que você pode ter medo, mas isso não diminui quem você é. Muito pelo contrário, isso te deixa muito mais forte. E com isso, vocês dão oportunidades para eles também fazerem o mesmo. Para eles chorarem, para eles entenderem que a gente se frustra, que a vida também faz parte, que a frustração faz parte da vida, que o medo faz parte da vida. Então, o quanto que a gente demonstrar as nossas fraquezas também é importante para essas crianças. Para que elas reconheçam nelas o potencial delas. Que o potencial delas nada tem a ver com a vulnerabilidade. Muito pelo contrário. Que a vulnerabilidade é, sim, uma característica de um grande potencial. Então, é a gente pensar o que eu quero de potencial para essa criança. Eu quero o máximo. O quanto mais eu puder extrair do meu aluno, o quanto mais eu puder extrair de habilidades, de entendimento, que ele se aventure, que ele se jogue, que ele não tenha medo de errar, que ele pode errar sim, que o erro é construção do aprendizado. Então, quanto mais eu jogo isso para ele, mais eu quero, eu vou me lançar nesse conhecimento, não tem problema nenhum se eu errar. Eu tô aqui aprendendo, eu não tô aqui para ganhar o Oscar, vamos dizer assim. E até quem ganha o Oscar, gente, já errou muito na vida. Não existe a possibilidade de você ganhar um Oscar sem errar. Então, o quanto que é importante a gente olhar para esse nosso lado, para que os nossos pequenos, eles também olhem assim. Porque quando a gente se coloca vulnerável, quando a gente acredita de verdade no nosso potencial, quando a gente acredita em nós, a gente dá liberdade, dá permissão para o outro acreditar nele também. Só existe uma maneira de ensinar habilidades de vida, habilidades socioemocionais, que a gente chama muito. Só existe uma maneira de você ensinar para o seu filho, para o seu aluno, para a sua criança, habilidades socioemocionais. É através de si mesmo. Não existe outra maneira. Eu não me lembro de uma aula de acredite no seu potencial. Se eu for lá pro quadro e escrever acredite no seu potencial e você vai ter que fazer assim, assim, assado, não vai funcionar, porque você tem que ver em mim essa segurança. É em mim que você tem que ver essa segurança. Você vai ver que eu vou errar e muitas vezes eu vou chorar e vou me desesperar e vou ficar insegura e vou ter medo, mas eu vou continuar no meu caminho. E aí você fala, entendi. Então é assim que a mamãe faz, é assim que a professora faz. Então tá. Então ela também erra. Ela também tem medo de errar. Olha como é que ela fica insegura. Então eu posso ficar insegura. E o que ela faz com essa insegurança? Ela joga pro lado. Entendi. Teve uma vez não, no final do ano teve uma apresentação na escola, no teatro, muito grande. E eu fico pensando que para a educação infantil
é lindo e extremamente desafiador, mas eu acho que é uma oportunidade incrível de ensinar para eles como que a gente pode se apresentar e ficar vulnerável, porque naquele momento a gente está aprendendo o que é empatia, o que é compaixão, a gente está aprendendo o que é ficar nervoso, ansioso, a gente está aprendendo como que a gente vai gerenciar tudo aquilo que a gente está sentindo para poder se apresentar. Então, muitas crianças têm muito medo, muito inseguras, mas ainda assim enfrentam esse medo. Então, olha o quanto que é importante a gente olhar para essas crianças com admiração, com respeito, o quanto que elas acreditaram no potencial delas, que era o que eu mais falava para eles. E eu lembro que teve um aluno da minha turma que ele chegou perto de mim e falou assim: Miss, eu tô com muito medo. Aí eu falei pra ele assim: eu também tô. Aí ele me olhou com aquela carinha assim do tipo: ah, você tá com medo? Você é adulta, né? E eu falei pra ele: eu também tô com muito medo. E ele disse assim: eu sou tímida. Eu falei: eu também sou muito tímida. Eu te entendo perfeitamente. Mas olha, eu vou enfrentar o meu medo. Você vai enfrentar seu medo? Aí ele olhou pra mim e falou: vamos? Eu falei: vamos juntos. Você enfrenta o seu medo e enfrenta o meu medo. E no final a gente se encontra. Se você ficar com medo, se você sentir muito medo, você olha pra mim. Eu falei pra ele: a gente vai cruzar os olhares. E quando a gente cruzar os olhares, você me dá força e eu vou te dar força também. E ele foi. E ele participou da apresentação. E no final da apresentação, eu lembro que a gente se reuniu assim atrás do teatro. Tati! A gente se reuniu atrás do teatro e aí eu falei pra ele, eu disse pra ele: olha, eu tô muito feliz porque você teve coragem de enfrentar o seu medo. Eu falei pra ele: e isso é uma premissa de que você acredita no seu potencial, é isso mesmo. Acredita no seu potencial. Eu fiquei muito feliz. Vocês não têm ideia do brilho que tinha naquele olhar quando eu olhei pra ele. Porque no final, quando a gente supera um grande desafio, isso fortalece o nosso potencial. A gente acredita na gente. Aquilo vai crescendo como um estímulo, como um valor. É linda, Tati. E ele é pequenininho, então o quanto que isso... Vocês podem ter certeza... Gente, eu posso apostar, vocês podem ter certeza que quando ele tiver adulto, ele vai lembrar, porque as memórias emocionais, elas marcam muito a gente. Então, o quanto que isso vai impregnar na vida dele de coragem, de, vamos dizer assim, de potencial, de encorajamento, de empatia, de entender, porque quando eu me coloco vulnerável, eu estou dizendo para ele que a minha diferença de tamanho, de idade, de experiência, não faz com que eu não tenha os sentimentos que ele tenha. Nós temos os mesmos sentimentos. Vai diferenciar o grau, a maneira como eu vejo, porque a minha maneira hoje como adulta é muito deturpada, a dele ainda tá muito clean, ele tá criando a maneira dele ver. Então você imagina que se eu falo pra ele: ah, que medo o quê? Tá com medo nada, engole esse medo aí, vambora. Você imagina que se eu falo uma coisa dessa, que muitas vezes acaba acontecendo, a gente, vamos dizer assim, muitos pais, às vezes, porque a maneira como eles foram criados foram essa, quando a gente ignora o medo, porque muitas vezes os pais fazem isso, primeiro porque eles não têm uma consciência e muitas vezes repetem o padrão de comportamento, que eu acho que é extremamente normal. Vamos nos livrar da culpa e assumir a autorresponsabilidade, como eu falei aqui. E segundo, que a gente aprendeu, a gente cresceu com esse tipo de educação na vida. Então, a educação tradicional, aquela educação de... Gente, eu estudei numa escola tradicional, que é onde a gente não podia expressar muitas vezes o que a gente sentia. Que tinha uma série de regras, uma série de vamos dizer assim, da maneira como você tinha que se comportar. Era uma escola... eu esqueci o nome agora, que era um ensino... Não era um ensino que a gente chama homogêneo, era um ensino de cima para baixo. Então, assim, isso tudo influencia. Então, o quanto que às vezes o meu falar,
ou simplesmente se eu me calo, o quanto que isso influencia o outro também, a outra criança. Então, naquele momento, acolher a dor dele, acolher o medo dele, era extremamente importante para ele se sentir especial, para ele sentir que ele pode. Porque quando eu chego para você e falo assim, eu tô com medo, eu quero que você acolha o meu medo. Porque às vezes eu tô com medo mesmo. E eu não quero uma solução, mas eu quero um acolhimento. O que a gente vai fazer juntos aqui para a gente poder construir esse lugar? Então, as crianças, elas veem muito isso. Então, o quanto que a gente cria, vamos dizer assim, o quanto que a gente constrói laços afetivos e encorajadores durante a nossa infância. A nossa infância, a fase que compreende a vida intrauterina até os 7 anos de idade, é a fase mais importante da vida de um ser humano, é a fase da infância. É quando a gente está aprendendo todas as nossas crenças, os nossos valores, a maneira como a gente vai decodificar o mundo, como a gente vai ler esse mundo. É nessa fase. Se eu encho essa criança de encorajamento, de poder, se eu falo para ela que ela pode sim ser vulnerável, ela tem a oportunidade, vamos dizer assim, de construir uma vida com menos traumas, que traumatizar todo mundo vai ser, pode ficar tranquilo, mas com menos traumas e com uma coisa que eu acho que é fantástica, que é um olhar perceptivo. Essa criança cresce entendendo que a vida é um processo e que se ela gerencia bem o que ela sente, não é que ela vai deixar de sentir, não, pelo contrário, ela vai sentir sim, mas que ela se ela se gerencia adequadamente, com as emoções adequadamente, ela tem uma capacidade de escolhas mais assertivas, que ela consegue ter mais clareza nas suas decisões, que ela consegue ter uma vida mais plena, mas não é plena de feliz o tempo todo, não, mas é entendendo o processo de vida dele. A Claudinha colocou aqui, muitos reproduzem a própria história. Desconstruir isso com as famílias muitas vezes é um desafio, verdade. Muitas vezes a escola tem que ajudar nesse processo na família. Concordo, Cláudia, é verdade, porque a gente não tem conhecimento. Mas quando a gente tem conhecimento, esses dias eu li uma frase que eu não sei de quem é, não é minha essa frase, é de algum teórico, algum filósofo, que diz, quanto mais conhecimento você tem, mais responsabilidade você tem com o mundo, não é só com você. Então, o fato de eu estar aqui falando com vocês sobre a primeira infância é porque cada vez que eu adquiro um conhecimento, eu sei que eu tenho responsabilidade de compartilhar esse conhecimento com vocês, com todo mundo, porque eu acho que isso faz parte, porque a primeira infância, a criança nessa fase, ela tem uma oportunidade de ser diferente de mim, de ser diferente de você, de crescer com um olhar diferenciado para as oportunidades, para as possibilidades. E a criança, ela tem essa oportunidade. Então, o que eu puder fazer, de verdade, para que os meus alunos, para que as crianças que cruzem o meu caminho, elas possam ter esse encorajamento dentro delas, acreditando de que elas são capazes sim, de que elas têm o potencial na vida sim, eu vou fazer. Porque eu acho que é assim que a gente constrói pessoas mais fortes, que a gente constrói um mundo melhor. O mundo melhor que a gente quer construir é agora, é com os nossos pequenininhos, é mudando a gente mesmo, é a gente tendo autocuidado, uma autopercepção, acreditando sempre no nosso potencial e no potencial dos nossos pequenos. É assim que a gente muda o mundo. A gente muda através da gente, muda, a percepção muda e, consequentemente, eu inspiro os que estão à minha volta a mudar. Pode ter certeza disso. Eu também penso assim, Cláudia. É isso aí. Eu acredito que a mudança ela só vem assim. A gente, às vezes, quando adolescente principalmente, e depois de adulto também, muitas vezes a gente quer mudar o mundo, quer salvar o mundo, né? Mas quantas vezes a gente para pensar que essa salvação precisa começar pela gente também? Quantos sonhos você não tem aí guardados dentro de você que você precisa revelar para o mundo? A educação perpassa por aí, principalmente quem é papai e mamãe. Quem é papai e mamãe precisa, antes de tudo, aprimorar o autocuidado. Porque você, quando você olha para você com amor, com compaixão, com respeito, com carinho, atendendo também às suas necessidades, você consegue
muito melhor olhar para o seu filho com mais compaixão, com mais empatia, atendendo às necessidades dele também. Então, é sempre uma dança. Pensa assim, toda vez que eu olho para mim, eu direciono meu olhar para o outro. Gente, eu não paro de estudar, de me aprimorar, não só na área da educação, mas na área do autoconhecimento também. Eu sempre busco me autoconhecer, eu sempre busco fazer coisas que elevem minha vibração, que eleve meus pensamentos, o quanto que eu posso contribuir com palavras positivas, com amor, com empaixão, com compaixão. Por quê? Cada vez que eu me melhoro, porque eu também tenho sombras, eu também tenho desafios. Então, cada vez que eu encaro um desses desafios, cada vez que eu elevo a minha vibração, é como se eu trouxesse luz nesse momento para minha vida. E quando eu trago luz para minha vida, todos que estão à minha volta se beneficiam disso. A que ela colocou aqui, Gandhi já dizia, seja a mudança que você quer ver no mundo, com certeza. Quando a gente consegue mudar, o outro muda também, principalmente comportamento. Uma coisa que eu falo muito, que eu acho que é uma super dica. Estou em família, estou na sala de aula em família, principalmente, que é o que eu faço às vezes muito. E quando eu me deparo com um comportamento que é desafiador pra mim, que eu falo, meu Deus, que é isso? Que a gente às vezes faz isso, né? Eu falo, meu, não acredito que tá fazendo isso, que tá falando isso. E eu falo, o que é nessa fala ou nesse comportamento que me incomoda tanto? Por que isso tá me incomodando tanto? Eu fico refletindo comigo mesmo. Porque alguma coisa, aquilo tem ressonância pra mim. Se tá me incomodando, tá me desafiando, tem ressonância, eu preciso olhar. Aí eu direciono esse olhar pra mim. É fácil? Claro que não. Se eu tenho medos? Muitos, eu tenho muitos medos. Se eu sou insegura em muitos momentos? Sim, sou insegura em muitos momentos. E o que eu faço com isso? Dou um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Eu ainda tenho que aprender muito, mas toda vez que eu aprendo, eu compartilho e cada vez mais eu evoluo. Cada vez mais eu evoluo no sentido de não evoluir para o mundo, mas evoluir para mim. Evoluir para aqueles que eu quero também que evoluam. Evoluir para que eu possa dar o meu melhor. Porque quanto mais eu me olho, me cuido, me respeito, respeito as minhas necessidades, mais eu consigo me abrir, me disponibilizar para o outro. É assim que eu penso. Então, educação, gente, grava aí. Educação, que a gente já tá aqui quase uma hora, já vou encerrar a live. Educação perpassa antes pela educação de si mesmo, pelo autocuidado, pelo respeito, por você enxergar no outro aquilo que você tem também. Quando o seu filho tem uma birra, um ataque de birra, que ele se esperneia no chão, quantas vezes a gente não faz isso também? A gente não fala atravessado, a gente não ignora, porque a gente não quer tá aborrecido, não quer falar. Quantas vezes a gente não faz isso também? E eles são pequenininhos, eles não conseguem administrar ainda o que estão sentindo. E a gente já grande consegue, ainda assim não consegue. Ainda mais eles que são pequenos. Então, quanto que é importante a gente olhar para isso também. Então, acredite no seu potencial. Coloque fé naquilo que você vai fazer. Faça uma lista dos seus sonhos. Coloque no papel a lista. E coloque também do lado dessa lista dos sonhos o que você precisa ter como habilidade para realizar. É coragem que você precisa ter? É empatia? É compaixão? Coloca aí do ladinho da sua lista. Coloca lá o sonho tal. Que habilidade eu preciso ter? Preciso ter essa. Cada vez que você realiza um sonho que é seu, sendo mãe, educador, pai, principalmente sendo pais, cada vez que você realiza um sonho, cada vez que você coloca um pontinho de felicidade no seu mundo, cada vez que você acredita no seu potencial, lembre-se sempre. Você está abrindo espaço e dando permissão para o seu filho fazer o mesmo. Tenha certeza disso. A gente ensina a ser feliz, a gente ensina a acreditar no potencial, a gente ensina habilidades de vida quando a gente pratica em nós mesmos. Quando a gente faz isso com a gente, quando a gente começa a olhar pra gente e falar, nossa, eu sou boa nisso mesmo. Esse é meu forte. Eu não sou tão boa em números. Números não é minha praia. Quando pedem pra eu fazer conta, eu falo logo, olha, não sou de matemática, não sou de lógica matemática, sou de humanas. Porque eu realmente sou de humanas. Isso é o que eu faço com o maior amor do mundo. Eu sou de humanas, com o maior amor e prazer do mundo.
Então, veja suas habilidades, acredite no seu potencial, faça tudo com muito carinho por você, porque cada vez que você faz isso por você, você dá permissão para o seu filho fazer o mesmo, você abre espaço para ele fazer o mesmo. Ele vai te modelar, você não vai precisar falar nada. Ele vai olhar pelo espelho e você vai ver. Você mesmo vai observar no dia a dia o quanto que eles vão mudando através do nosso comportamento. Gente, eu vejo isso na sala de aula. Eu vejo isso acontecendo na sala de aula e é lindo quando isso acontece, lindo. Porque criança é algo que absorve. Então eles estão ali para aprender, eles estão ali para compartilhar, eles estão ali para ser solidários. É muito bom. Então, esse é o nosso papo de hoje. Eu vou encerrando por aqui, que já são 9h18, já fiquei quase 1 hora. A Clá tá rindo. E semana que vem tem mais. E a Clá, que está aqui, me convidou para uma live na sexta-feira. E eu vou contar um pouquinho lá no canal dela. Eu vou disponibilizar aqui, vou disponibilizar lá no meu também. Ela me convidou para falar um pouquinho sobre educação. Ela vai fazer várias perguntas também. Vai ser bem legal. Então, eu vou deixar aqui o convite para vocês poderem assistir lá. Tá? E eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Eu espero ajudar sempre. Quem tiver dúvida, Ana, quem tiver dúvida, manda pergunta. É muito bom ter vocês aqui. Tá bom? Beijo. Excelente noite para vocês.